Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a este nosso momento de oração. Convido você a se voltar comigo para a imagem de Nossa Senhora e rezarmos o Veni Creator. Aliás, o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, nós vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue aí o seu tratado para que nós possamos rezar o Veni Creator e o Ave Maristela. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte, viva em unção espiritual. Tu dás septiforme graça, desde és a destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dai-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Ave Maristela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus exata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amados irmãos, hoje é o 7º dia dos exercícios espirituais, dentro dos 12 dias preliminares, e estes são empregados ao desapego do espírito do mundo. Para o dia de hoje, nós temos a sugestão de leitura do Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 33. É uma continuação da leitura do dia anterior.
Neste Evangelho de São Mateus, diz assim, o Senhor diz: olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não valeis mais do que elas? Ou seja, nós não valemos mais do que essas aves que o Senhor alimenta? Pois bem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Deixemos de preocupações exageradas e confiemos no Senhor. Coloquemos-nos nas mãos dele. Para que nós possamos hoje meditar, então vai esta sugestão de leitura, que você possa depois fazê-la aí na sua casa ou onde você estiver. Hoje a meditação é a respeito das máximas de Jesus Cristo 2. Ontem foi a 1, hoje é a 2. Diz assim, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1726. As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama, o reino. A visão de Deus, a participação da natureza divina, a vida eterna. A filiação divina, o repouso em Deus. Enquanto no mundo muitos têm como regra de vida a satisfação do seu egoísmo, dos seus instintos e de sua sensualidade, Jesus Cristo propõe-nos, como via de santidade, a prática da pureza, da misericórdia e da paz. Diz assim na Bíblia: bem-aventurados são aqueles que têm puro o seu coração, as suas almas e os seus corpos, as suas vidas, os misericordiosos. Viver este preceito custa-nos, meus irmãos, o esforço de afastar-nos de toda a ocasião próxima do pecado. Ou seja, diz aqui, divertimentos, exposições artísticas e meios de comunicação. Quero fazer aqui um adendo, né? Tem certos divertimentos que não convêm a um cristão. Por exemplo, estar no meio de alguns de seus amigos e algumas piadas, vamos dizer assim, picantes, né? Ou se não, os divertimentos como a tiração de sarro, não convém a nós. Isto nos afasta da pureza do coração, da alma. Também algumas exposições artísticas. Vou colocar aqui, por exemplo, algumas danças sensuais, ao qual não convém para nós. São exposições do corpo, ao qual fere a nossa pureza, fere a nossa castidade, fere a nossa alma. Por mais que muitas vezes, nossa, mas o que tem a ver? É tão bom, é uma alegria. Pode ser sim, uma alegria momentânea. Prazeres, simplesmente prazeres de nossa carne. Como também, meus irmãos, meios de comunicação. Quero colocar aqui a televisão. Quantas coisas há, quantos programas há na televisão que tiram a pureza de nossa alma. Como, por exemplo, um que está bem alta, né, o BBB, é um deles. Ou as novelas. Quantas cenas há de impureza, de prazer, que para você talvez, mas isso não tem nada a ver, todo lugar tem, e etc. Tá. Mas e aquilo que vai ficar marcado aqui? E depois virá flashes na sua memória que vai te levar a alguma coisa ou a algum lugar.
Pensemos, meus irmãos, em toda essa situação e que nós possamos fugir de toda a tentação, de todo o pecado. E requer ainda que imploremos a Deus a força sobrenatural da castidade. O mundo nos inculca ser impossível viver a pureza, ostentando ambientes cada vez mais contaminados com estímulos à promiscuidade. Segundo a Sagrada Escritura, só verão a Deus aqueles que tiverem a felicidade de manterem os corações puros. Cuidemos, meus irmãos, com toda a contaminação do mundo, porque o inimigo de Deus, ele quer verdadeiramente nos ver mergulhados em lama. É isso que ele deseja, ferir a criação de Deus. É isto que ele deseja, levar ao pecado a criação de Deus. Então, que nós possamos, de fato, buscar este coração puro. Para o século, a prática da misericórdia vem tornar-se quase que imoral, pois os corações fecham-se com a indiferença ante as misérias que lhe apresentam, recusando o perdão, praticando as injustiças. Jesus, a sabedoria encarnada, mostra-nos outros caminhos, o da paz e o da misericórdia. Consagrando-nos à Virgem Maria, exerceremos frutuosamente estas bem-aventuranças, entregando a ela todos os valores satisfatórios e impetratórios das nossas boas obras para serem aplicadas segundo os seus desígnios. Ou seja, é isso que nós estamos fazendo agora, né? Praticando então esses exercícios espirituais para que nós possamos renovar a nossa consagração e dar a ela todos esses bens, esses valores satisfatórios e impetratórios das nossas boas obras, desse momento que nós estamos fazendo, para que ela possa derramar frutuosamente aqueles que precisam, né? A misericórdia de Deus. O mundo se preocupa em não sofrer, busca o que é cômodo. Mas o Espírito de Jesus motiva-nos ao contrário, compele-nos a não nos resguardarmos na tranquilidade e na fama, à custa de práticas ilícitas como a fraude, a calúnia e a opressão. O mundo se preocupa em não sofrer, busca o que é cômodo. Meus irmãos, nós cristãos, consagrados que somos também, precisamos não buscar a comodidade. Quando nós buscamos a comodidade, nós buscamos os prazeres, o prazer da nossa carne. Como seria bom, talvez, estar dormindo até agora, né? Em vez de estar aqui com vocês fazendo este momento, que exige sim uma leitura, exige uma produção num cenário, né? Exige um pouco de nós. Talvez como seria bom, mas não. Muito melhor é estar aqui fazendo as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Deixar o prazer da carne, deixar a comodidade. Meus irmãos, não é porque nós estamos em casa que temos que acordar tarde, né? Precisamos ter uma vida de regra, uma vida regrada. Um horário para acordar, um horário para tomar o café, um horário para a leitura, um horário para fazer a sua lécio divina, um horário para comer, um horário para almoçar, um horário para tomar café, para jantar, para rezar, fazer exame de consciência à noite, para dormir. Nós precisamos ter uma vida regrada. Não é porque você está em isolamento, meu irmão e minha irmã, que você vai viver a Deus dará. Vai ficar comendo toda hora, todo minuto, beliscando as coisas, todo segundo. Eu preciso ter uma vida regrada.
A nossa carne pede dormir, a nossa carne pede ficar assistindo televisão o dia inteiro, a nossa carne pede tantas e tantas coisas, mas você vai dar ouvidos à carne ou ao espírito que geme sem cessar? Buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto, né? Então nós precisamos, de fato, estar atentos a tudo isso. E sim, nos impulsiona a termos disposição para a perseguição, sendo obedientes às leis de Deus, sem qualquer respeito humano. Nós precisamos ser obedientes às leis de Deus, buscar a Deus enquanto Ele está no meio de nós. Ofertando-nos a Maria Santíssima, haveremos de padecer muitas perseguições. E essas ainda aumentarão, como nos afirma São Luís Maria Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Diz assim: sereis perseguidos mais que todos, porque sendo Maria a mãe dos vivos, a todos nós, seus filhos, entrega pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Jesus. Veja, a estes que são consagrados a ela vai entregando pedaços da cruz de Cristo, pedaços da árvore da vida. E o que nós faremos, meus irmãos? Iremos rejeitar este presente da Mãe de Deus? Ou iremos abraçá-lo? Abraçar os pedacinhos da cruz que nos é entregue. Esta árvore que gera vida em nós. Muito mais, vida. Gera a vida em nós. Não uma vida para estas coisas terrenas, mas uma vida para a eternidade, para as coisas celestes. As adversidades servem para firmar a esperança em Deus, levando-nos à humildade, evitando a vanglória e exercitando-nos a desconfiança de nós mesmos. Meus irmãos, olha para que nos serve as adversidades. Para nos trazer uma firme esperança em Deus, para esperarmos somente nele e nada mais, para levarmos a humildade, porque todo aquele que se vê em meio às adversidades, ele se humilha, ele se rebaixa perante Deus. E ele evita também a vanglória. As adversidades evitam-nos a vanglória, porque já não mais buscamos as glórias, porque vemos que não somos de fato nada, mas Deus que opera tudo em nós. Tudo aquilo que somos e temos, só temos e somos por causa dele. Então, exercita-nos também a essa desconfiança de nós mesmos. A desconfiar muitas vezes daqueles sentimentos que brotam no teu interior, sentimentos que não são bons, ou sentimentos de vanglória, como diz aqui, de querer ser maior, ser melhor, né? Enfim, tudo isso vai dando-nos esse conhecimento de nós mesmos. Por conseguinte, a sabedoria de Deus poderá encontrar abertura nas almas. E quando a sabedoria de Deus encontra a abertura nas almas, o que ele faz? Veja só. Ele comunica o seu espírito de luz e ciência dos santos e outras ciências quando necessárias. Então ele vai derramando o Espírito Santo dele, o seu espírito, dando discernimento e sabedoria às almas. Também ele vai transmitir a capacidade de fazer a verdade conhecida aos outros. Então ele vai dando àquele que vai se abrindo a tudo isso, a esse caminho da bem-aventurança, palavras acertadas de verdade. Então
Aquele que vai se abrindo a Ele, vai conhecendo de fato a verdade. E o que é a verdade? É Ele. A verdade é Cristo, Jesus. Ele é a verdade. Ele é a pura verdade, o sumo bem. Ele vai também fazendo-nos desgostar das coisas criadas, dando-nos gosto pelas de Deus. Meus irmãos, veja só, conforme nós vamos seguindo ao Senhor, nós vamos perdendo certos gostos de coisas que nós tínhamos prazer, né? Então, não mais talvez você tenha mais o gosto de ir ao shopping, por exemplo, né? Não tem mais esse gosto mais. Não tem mais esse gosto de vou estar assistindo futebol, aquela ânsia para os homens aí, aquela ânsia do futebol, de estar lá assistindo. É lícito? Sim, é lícito. Mas não mais é tanto encantamento mais. Porque as coisas de Deus são muito mais para ti do que estas coisas criadas. Conferindo todos os dons do Espírito Santo e as virtudes em grau eminente. Ele vai então dando as virtudes necessárias em um grau eminente a estas almas. E também, o que ele vai fazendo com a alma? Evitar a tibieza e a negligência. O que é essas duas coisas? É o esfriamento. A tibieza, ela é o esfriamento e a fraqueza pelas coisas de Deus. Vai acontecendo um esfriamento. E também uma negligência, que é o que? O desleixo. Desleixos pelas coisas de Deus. Então, não mais a alma vai se desleixando e nem vai se esfriando. Vai havendo nela um ardor pelas coisas de Deus, né? De querer acertar, de querer estar com Ele. E em virtude destas grandes graças, veementes combates serão travados. Provações, contradições de toda parte aparecerão, mas alguém muito especial vem em nosso auxílio. É Maria, a mãe de Jesus e também nossa mãe. Então, não tem como se preocupar com esses combates que serão travados, nem as provações, nem as contradições, porque muito mais ela, a mãe de Deus, estará conosco. Ela vai percorrer este caminho conosco. Ela vai nos dar a mão. Ela vai permanecer de fato, levando-nos a este Jesus Cristo, o Verbo encarnado que está no meio de nós. Meus irmãos, te convido a fechar os olhos nesta hora, para que nós possamos fazer a oração deste dia. Oremos. Mãe Puríssima, Mãe Puríssima, queremos amar-vos para tornar semelhante a Jesus. Fechai os nossos olhos, para não darmos atenção às loucas vaidades do mundo, mas abri-os para os encantos da humanidade de Jesus. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo, o que é o próprio dos filhos de Deus. Amém. Mais uma vez esta parte. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo, o que é próprio dos filhos de Deus. Amém. A jaculatória de hoje, meus irmãos, é esta. Pegue aí a sua caneta, o seu papel, para poder escrever. Dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce,
como o da vossa Santa Mãe. Mais uma vez repetindo, dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce, como o da vossa Santa Mãe. Esta jaculatória para que você possa recitá-la durante todo este dia para viver bem esta meditação. De fato, querer este coração virginal, este coração misericordioso, manso e puro, como nos pede o Senhor nas suas bem-aventuranças. Meus irmãos, que você possa compartilhar esta live aí no Facebook, no Instagram, para que outros também possam ter acesso e fazer estes exercícios espirituais. Amanhã, 9h30, estaremos novamente aqui, mais uma vez, para rezarmos e meditarmos juntos. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, um santo dia.